É, cara, eu vi minha mãe e meu irmão usar aparelho e eu vi como era difícil aquilo ali. Aquilo ali me assustou um pouco, tá ligado? Então, depois que apareceu o Invisalign, assim, opa, acho que a, É o caminho. é o caminho, né? Eu vou dizer assim, ó, a maioria dos meus pacientes hoje de Invisalign são mais ou menos numa faixa etária aí de 20 e poucos até 40 e poucos, né? E muitos deles ou já usaram o aparelho na adolescência e estão tendo que refazer, ou nunca usaram pensando no trabalho que ia dar ter que usar aqueles ferros lá. Assim, cara, não vou botar isso aí, prefiro ficar com o dente torto. Sim. E a maioria deles agora está dizendo, pô, esse negócio aí eu acho que dá certo. Né? E são tratamentos que geralmente são muito rápidos, porque eles não são de grande complexidade. Então a gente consegue terminar casos aí entre 6 e 8 meses, na maioria dos casos. Cara, mas vamos lá, que tu fique 3 anos igual um aparelho de brete. Tá entendendo? Tu tá com um aparelho 3 anos com um aparelho fixo é uma coisa, 3 anos de Invisalign é outra, né? Cara, é 3 anos de sofrimento ali com aquele aparelho, né? Quebrando. Tu não enxerga a evolução, né? Parece que não aparece ali. Sim. Outra vantagem. Mas é que nem aquela coisa, né, cara? Tipo, realmente, tu tem a condição só de fazer desse jeito, faz desse jeito. Entendeu? A importância, na verdade, o fundamento é que tu cuide da tua imagem, preserve a tua imagem, entendeu? Exato. Então, tipo assim, cara, é que nem os caras falam, pô, como quando vai fazer um armário cápsula lá, né, pro cliente. Pô, Gabriel, mas eu vou ter que comprar roupa cara, velho. Eu falei, não, velho, não precisa comprar roupa cara pra se vestir bem. Não precisa comprar na Aramis, na Armani e o que for aí do mercado que tenha de mais caro, né? Tu não precisa fazer isso. A gente consegue comprar em loja de departamento. Claro, preza a qualidade do produto também, que é a qualidade. A gente consegue se vestir mal comprando coisa cara, né? Foi o que eu falei lá no começo. Tem gente que é rica, né? E exagera em estampas, tá preço, né? exagera em um monte de coisas o lá. gosto, né? Não tem a ver com quanto que o cara ganha. Lógico que facilita o teu acesso. Sim. Quanto mais dinheiro tem sobrando, tem acesso a mais coisas. Mas a questão do bom gosto não tá Não tá nisso. atrelado a financeiro, não tá, velho. E muitas vezes a pessoa precisa, ela tem uma é falta de conhecimento, né? Às vezes isso é uma outra coisa que tu trabalha, né? Tu pega o teu conhecimento de dress code, por exemplo, pega uma pessoa que tem um perfil X ou Y, trabalha com uma coisa, trabalha com outra, tem a altura X, o peso Y lá, e tu pega assim, ó, cara, pra ti vai ficar legal tu usar essa roupa, ter esse corte de cabelo, o que vai comunicar, como é que funciona esse trabalho? Cara, primeiro a gente usa da anamnese também, e dentro da anamnese eu consigo já ter um parâmetro de qual que é os gostos dele, então, tipo, os gostos estão muito atrelados a perfil comportamental. Então, a maneira em que tu escolhe, a maneira em que eu pego esse copo, a maneira em que eu ajo com as coisas, então isso reflete em gostos no final, entendeu? Então, eu consigo fazer através de uma anamnese já entender qual que é o gosto do meu cliente para estilos de roupa, se ele gosta de causar, se ele gosta de ser mais neutro, se ele gosta de roupas mais apertadas, se ele gosta de roupas mais mais largas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, cara, não tem muitas vezes assim uma pessoa que tem ela nem sabe direito o que ela quer, ela tem uma influência do ambiente, onde tu pega lá uma casa onde tá todo mundo meio brega, assim, o cara viveu a vida inteira vendo aquilo ali. Ok, mas aí tem o gosto dela, cara. Não, tô te fazendo uma pergunta, justamente, como é que tu... Porque tem gente que vai e se veste sem pensar, só vai lá e bota a roupa porque sempre viu todo mundo. Entrando nisso, tu vai criar um gosto, tu vai criar um prédio na mente da pessoa, onde ela tem essa construção e ela entende como que ela gosta das coisas. Então eu não posso chegar ali e meter prédio abaixo e achando que eu vou construir outra coisa na cabeça dela. Ela não vai se sentir ela, entendeu? Então eu preciso pegar o que ela gosta, o sentido, não, ó, beleza, tu gosta de roupa estampada? Tem como usar roupa estampada, mas vamos para um sentido onde se aplica... Começa a mudar lentamente algumas coisas ali, para ela entender também o que é o potencial. Exato, por exemplo, tipo, o cara gosta de camisa florida, quer usar roupa florida em todo o tempo, entendeu? Cara, beleza, tu gosta de roupa florida? A gente consegue usar roupa florida, mas não todo o tempo. Vamos usar uma roupa em específico para esse trabalho aqui. Às vezes é falta de orientação. Às vezes é uma cor específica para cá, entendeu? Então, começa a criar esse armário para ele, tipo assim, cara, vamos te deixar confortável, mas vamos representar a imagem que tu precisa passar, sabe? Legal. Então, tem uma coisa que eu quero mostrar aqui, um paciente nosso que é masculino, né? E
ele presta consultoria de máquina de vendas comercial. Então, empresas que querem ter um melhor resultado dentro do seu time comercial, contratam ele para ir lá e... Então, assim, são empresas que geralmente são grandes, né? E aí ele estava num processo todo esse, mais ou menos passando por isso, de olhar para a vestimenta dele de uma forma diferente, pensando em comunicar todo o poder do trabalho dele. Muitas vezes ele não tinha nem parado a pensar nisso aí começou a olhar, né? E aí chegou no momento que a roupa estava diferente, já tinha ajustado isso, a roupa, cabelo, e aí estava faltando a parte do rosto, né? O que a gente fez? Ele tem o arquétipo dele era mais um arquétipo de governante, né? Um rei, por exemplo. Ele tinha a questão da dominância, né? De ter a dominância ali primeiro por ter autoridade de ensinar, de passar a autoridade de mentor, a mentoria dele. Então ele tinha que mostrar, olhar para ele, as pessoas olharem para ele e dizer assim, cara, esse cara tem sucesso. Tu olha pro rosto dele e já diz assim, eu confio nessa pessoa pelo que ela vive e não pelo que ela fala, né? Daí a gente pegou e fez uma transformação aqui no rosto dele, olha só. Primeira coisa que a gente percebe, né, o contorno da mandíbula tava toda sem demarcação aqui, né? Sim, exatamente. E outra, ele tem bolsa de gordura também, né? Isso, aí aqui assim, ó, o olhar, né, profundo aqui, essa área aqui bem marcada, né? E aqui uma falta de definição aqui, meio que acontece isso quando a gente vai envelhecendo, que o nosso rosto ele tem um processo de derretimento, então começa a ficar a área sem marcação. Quando a gente usa a barba, esconde isso aí, e a gente consegue fazer essas linhas mais retas no próprio corte, né? Exato. Agora, não é qualquer barba também, porque não é qualquer barba. Tu pode ressaltar isso. Tem barba tem barba que não permite isso, né? Na verdade, se tu, vamos dizer, tu tem a barba que nem a tua barba é boa para trabalhar. Se ele tem a mesma barba que tu tem, e ele vai em qualquer barbeiro, ou ele faz em casa essa barba, ele pode ressaltar essa imagem que ele tem. Entendeu? Ressalta o que ele gostaria de ter e na verdade não tem, né? No Exato. Natural. E aí aqui a gente pegou e fez já uma transformação, desenhando e assim, ó, ele não queria mudar a fisionomia dele, não queria ficar com cabeça de mini crack, né, digamos assim. Ele queria continuar sendo ele, né? Então a gente pegou e fez algumas coisas pontuais aqui. Olhando na diagonal dá para ter uma ideia melhor, ó. Olha aqui, ó. Sim. A definição. Aí poderia ter colocado mais no ângulo de mandíbula aqui para deixar mais definido. Poderia, mas não é o que ia deixar ele tranquilo naquele momento, tá? Então aqui a gente definiu aqui, ó, trazendo linhas mais agressivas, né, com o rosto mais sim, zigomático mais marcado, aquela impressão do Superman, né? Diminuindo exatamente. Linha mais... Diminuindo aqui esse volume na bochecha, né? E aí quando ele coloca um terno, coloca uma roupa lá de executivo, por exemplo, fica compatível, né, com tudo que ele está comunicando. Tá? Então isso aqui é um trabalho que quando a pessoa, quando o teu trabalho inclusive tu quer, muitas vezes consegue fazer coisa na barba, mas ainda falta estrutura por baixo. Exato. Então isso é importante porque eu vejo que tu indicas, não simplesmente pensa assim, vou fazer o que eu posso com a tesoura aqui, na barbearia, mas tu indica para o paciente ter essa consciência complementar. Sim. E eu acho que uma coisa que é muito interessante também é que se a gente começa a colocar volume demais aqui para esticar ou para deixar demarcado, a pessoa começa a ficar estranha. Então tem tratamentos que a gente faz aqui que são cuidados para que a pele seja uma pele que esteja jovem, que ela esteja firme, que ela esteja com qualidade. Eu vejo que tu na barbearia também, tu faz aplicação de cosméticos ali e tal, que complementam. Então acho que é muito legal porque não é só ir lá e cortar a barba, né? Tem essa assessoria, tu faz uma consultoria praticamente dizendo assim, ó, até aqui eu consigo chegar, mas tu pode chegar mais. Então, tu vai em tal profissional, e aí o teu cliente ele se sente... Cara, questão psicológica. Tá na questão psicológica, eu vejo que às vezes o cara ele tem uma trava, por exemplo, vamos dizer o cara aqui, ele precisa liderar pessoas, ele precisa entender a maneira em que ele vai lidar. Só ele tá pronto para isso, mas a parte psicológica dele, falta confiança. Exato. E aí tu faz a anamnese, tu entende como é que esse cara é, ó, cara, até assim, assim, assim.
mas é aqui que eu consigo te entregar para te entregar confiança. Mas isso é muito poderoso, né? Porque aí depois a pessoa ela faz a mudança, né? Tanto facial quanto de vestimenta, e aí a maneira como ela se olha no espelho muda completamente essa questão do subconsciente. Aí ela começa a se sentir confiante, né? Muitas vezes até as pessoas não achavam ela sem confiança, mas ela mesma disse, não, e agora eu tô inseguro, porque ela sabe dos defeitos todos que ela tem, né? Sim. Cada pessoa, nós sabemos as nossas limitações. Aí tu vai na dor, né, cara? A gente é o maior crítico de nós mesmos, né? Ninguém consegue perceber tudo que a gente percebe. Tanto que até a pergunta que tu me fez inicial era tipo assim, quem é o Gabriel? Essa pergunta é muito difícil de responder, cara. Então, tipo assim, por quê? Porque a gente tem muito mais facilidade de dizer o que a gente é ruim do que a gente é bom. Exato. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu posso pegar e falar um monte de coisa ruim do que eu acredito ser por conta disso que tu falou, entendeu? Então, às vezes, a questão do gosto, o cara não sabe o que é o gosto dele, mas ele sabe muito bem as dores que ele tem. E aí, no teu trabalho, conseguir entregar a entrega de sanar essa dor do cliente, ele já se sente realizado só nisso. É uma mudança de mentalidade. O brilho nos olhos ali, a pessoa consegue... Cara, eu sei porque eu fiz ângulo de mandíbula. Eu fiz bem pouco. Aquela coisa que eu precisava só fazer o natural. Mas eu tinha uma dor quanto a isso, entendeu? Então, tipo, depois que eu tratei isso, cara, isso aqui me representa. E passou, né? Passou. Não é uma coisa mais que é uma alimentação. Exato. E é muito legal, né? Eu vejo assim, eu também já fiz. E quando deu a pandemia, eu tive que tirar a barba para usar aquela máscara que tinha que vedar, então a barba atrapalhava, né? Daí eu olhei no espelho e eu tinha acabado de ter os gêmeos. Eu olhei no espelho, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô acabado. Aí a Sara, minha esposa, do lado, falou assim, tá mesmo. Bem assim ela falou. Daí a gente pegou e veio aqui no consultório assim, então vamos no consultório, vou pegar e vou fazer uma harmonização em mim, tu filma. Ela quase desmaiou lá, eu fazendo em mim mesmo, ela filmando. E eu fiz 5 ml, eu vim pensando em fazer 2, fiz 5. E aí eu ficava me olhando no espelho, cara, é como se eu estivesse reconhecendo o Diego lá de 10 anos atrás. Eu ficava olhando que é muito legal, cara, é muito legal. Desde que seja bem diagnosticado e exatamente a quantidade certa, nos pontos certos. É muito legal. Só que tem que ter cuidado, porque a partir do que tu faz uma vez, vai querer fazer mais. E aí tem que ter bastante cautela nisso. E às vezes não é mais preenchimento. É bioestimulador que precisa para a pele melhorar e continuar firme, mostrando aquilo que tu já fez. Ou até fazer uma biorregeneração celular, que aí tu ativa as células, né? Sem ficar com o rosto inchado. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter, o profissional que trabalha com isso, ele tem que ter essa noção. E o resultado é incrível. A gente muda a forma como se olha no espelho. A confiança vem de dentro para fora, assim, absurdamente. E o mundo externo nota depois que a mudança é interna. O externo, sempre as mudanças internas precedem as mudanças externas. Ou também ao contrário. Tu pode mudar o externo e mudar o interno. Mas para te mudar o externo, tu tem que entender que tu precisa. Sim, tu tem que tomar uma iniciativa. Tem que ser no mínimo, assim, o desejo é a mudança interna, entendeu? Para te mudar externamente... Do 0 ao 1 tem que ser a tua mente, né? E aí tu mudou internamente com o desejo, com a consciência, eu preciso mudar. E tu vai lá e começa a fazer a parte externa, depois tu vai reforçando internamente aquilo ali, foi uma boa escolha. Sai muda o jogo. E tu vai começando a criar novos... Tu vai subindo degraus ali de consciência no teu sentimento de poder, de confiança, entendeu? Sim. Então é um ciclo virtuoso esse. Tu vai se alimentando. E eu vejo que muita gente aqui tá olhando, que olha aqui o Instagram, olha nossas redes sociais, tem medo de fazer harmonização, até pela palavra harmonização sendo usada errado, porque o que se vê na internet, o que dá para ver, geralmente é uma coisa que já não é harmônico, né? Se tá chamando atenção, é desarmonização facial. Então os casos mais bonitos, eles são sutis, eles são elegantes. As pessoas não percebem o que foi feito, elas percebem que a pessoa está diferente, mas elas nem sempre sabem o que é. E isso é a maneira certa de usar um produto que é maravilhoso, que é o ácido hialurônico, está sendo muito mal usado. E muito mal usado. Cara, e uma das ferramentas que eu utilizo é ou eu ressalto ou eu harmonizo. Uhum.
A harmonização, a gente vai entrar num padrão de rosto, que é o padrão de rosto masculino. Então ela tem o zigomático é igual ao ângulo de mandíbula, o ângulo do... Aí tem vários formatos de rosto, né? Mas o queixo, ele é reto com a crista óssea, e o osso temporal é igual a mais ou menos o ângulo de mandíbula. Então ele vem numa linha muito reta, o rosto de perfil ele é muito reto. Tem que ter equilíbrio, né? E aí a gente entra num ângulo, um perfil padrão, que é a harmonização. E aí, aí tem a questão, que nem o cara, o teu paciente. Ele não queria entrar em um ângulo, que nem tu falou, poderia aumentar um pouco mais. Mas esse não era o caso. Ele precisava de um realce em algumas regiões para entregar a imagem que ele precisava. Então, ou tu realça ou tu harmoniza. O caso dele não foi uma harmonização. Tá entendendo? O caso dele foi um realce de aonde ele precisava criar ângulos, linhas arquetípicas para entregar a imagem que ele precisava. É que essa palavra harmonização, a gente vê às vezes o pessoal falando full face, harmonização full face, tu mexe no rosto inteiro. E tem casos que ficam legais quando a pessoa precisa mudar, quando ela tá lá, ela não se gosta, ela se acha feia. Tem gente que olha no espelho e fala assim, não gosto do meu rosto. Aí faz sentido você mudar bastante? Claro, a pessoa não gosta. Sim. Agora tem pessoas que gostam, que gostavam como é que elas eram, não faz sentido tu pegar e fazer. Agora a palavra harmonização, ela vem da harmonia, né? Uhum. E harmonia é equilíbrio. Sim. Na natureza é isso, né? A natureza, ela é cheia de imperfeições. Uma harmonização jamais poderia ser exatamente igual um lado com o outro, por exemplo. Porque não é natural. Então, assim, tem coisas que são faladas e as pessoas estão um pouco com medo, porque tu vai lá e coloca um rosto estranho na internet, a cara toda esticada de forma bizarra, e bota lá harmonização facial. Aquilo aí não é harmonização. Não tem nada de harmônico naquilo aí, entendeu? Uhum. Então, a palavra ela tá sofrendo um pouco de preconceito até, por causa das coisas que não são harmônicas. Pode ser uma prostituição, na verdade, do ramo, né, cara? Esse aqui que é o problema. O antes e depois, muitas vezes, ele cria uma demanda de mostrar muita coisa diferente. Aí tu começa a pegar uma coisa assim, a diferença foi sutil. O objetivo, muitas vezes, é ser sutil. Né? Então, o antes e depois que é chamativo, ele pode vender muito. Aí as pessoas começam a botar demais para querer criar um impacto. Só que será que o paciente queria aquilo? Tem um exemplo de um cara famoso, que é o Lucas Luco, que ele meio que deu uma pirada quando fez. Tu poderia dizer que o rosto até estava bonito, a harmonização não estava feio o rosto dele, mas foi conversado com ele para saber se ele queria aquilo, né? Então não é questão de estar feio ou bonito, é justamente aquilo que tu falou, é o perfil do paciente, o desejo dele. Tem que entender a personalidade do cara. Entender o que ele está buscando. Às vezes o cara quer uma coisa bem sutil, às vezes a pessoa quer uma coisa bem transformadora, bem diferente. E talvez a pessoa que tem uma transformação bem diferente, ela ame a transformação e o marido dela não ame a transformação. Uhum. Ou todo mundo, que nem o Lucas falando pra ele assim, tá bonito, e ele olha assim, não cara, não tá bonito. O que adianta todo mundo falar que tá bonito? Precisa ser entendido. Sim. Isso. Então não é só ir lá e começar a enfiar agulha na cara e encher de... Tem que saber o que o paciente tá buscando, qual que ele tá querendo. E é o que a gente trabalha lá, cara, é essa parte aí. Entender o que o cara precisa. É porque nem eu boto um terno num cara lá e ele vai falar, cara, eu não tô bonito. Exato. Entendeu? Não me sinto bem. Entendeu? Tem gente que não nasceu pra estar dentro de um terno, cara. É isso aí, cada um, né? É, exato. Mas é isso aí, Gabriel. Tem mais alguma coisa que eu queria falar aí? Não, cara, acho que só o principal, né? Que, cara, que Deus seja louvado. Que é a primícia. Pois, cara, não seria nada, não tenho nada, a não ser tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu ainda há de ser, eu sei que provém de Deus, então a glória é toda dele, irmão. Nada acontece com a gente que ele não tenha permissão antes, exato, né? E eu acho que um dos grandes propósitos da nossa empresa aqui é ter ele presente o tempo inteiro, porque nada acontece se não for... Notável. É algo que é notável. Amém. Pelos atendimentos, A gente precisa atender as pessoas como se a gente estivesse atendendo a Jesus, né? Isso é uma das filosofias que a gente tem aqui. E
não tem como tu fazer algo mal feito quando tu pensa assim. Não tem como tu fazer algo mais ou menos quando tu pensa que tu tá servindo a Deus, né? E a gente faz as coisas aqui por causa dele, através dele. É como se Deus coloca na nossa mão os talentos que a gente tem, os dons pra gente usar para servir os filhos dele. Exato. Né? Então a gente tá aqui para servir. E não tem como fazer algo mais ou menos quando a gente pensa que está servindo a Deus, né? Servindo os filhos de Deus. Por isso que a gente coloca muita paixão nisso aí. E é uma das coisas que a gente fala muito todos os dias. Todos os dias aqui a gente começa com oração e precisa estar sempre relembrando aqui que Deus está presente. O dono da empresa é Ele. A gente está aqui de mordomo para servir. Eu não é, Kelly? Mas é isso, cara. Queria te agradecer aí pela oportunidade de falar, de dar esse feedback da tua empresa, que para mim é uma honra ser atendido aqui, é uma realização também. Então, eu sei de onde é que eu saí, onde eu tô hoje e, cara, tá sendo atendido por uma clínica do nível da tua clínica, pra honra de Deus Pai, cara. É muito massa, muito bom mesmo. Então é isso, tenho a agradecer aí. Obrigado, vamos lá, sucesso pra ti, tá? Amém, pra nós.